Olá pessoal, Vitor da Excel Core. Nessa primeira aula da nossa série sobre funções de pesquisa, nós vamos aprender sobre a função PROC-V. O objetivo da função PROC-V é procurar algum valor em uma determinada tabela e trazer alguma informação relativa a este valor. Por exemplo, eu quero pesquisar o nome Pedro na tabela e trazer qual que é o telefone de Pedro e se Pedro é cliente ou não na nossa empresa. Então, para começar nosso exemplo aqui, eu vou digitar o nome Pedro nessa célula e vou começar imputando a função PROC-V, igual PROC-V, onde o primeiro argumento é o valor procurado, no caso o nome Pedro. O segundo argumento, devemos selecionar o intervalo da tabela onde estão o nome procurado e qual que é a informação que eu desejo trazer. Então, no caso, está nessa tabela aqui. Note que é sempre importante que o valor procurado esteja sempre na primeira coluna do intervalo aqui selecionado. O terceiro argumento, qual coluna que está a informação que estamos buscando? No caso do telefone, está na segunda coluna, onde a primeira é o nome, a segunda é o telefone e a terceira é o cliente. Então eu devo imputar o número 2 aqui. E por último, se eu gostaria de encontrar exatamente o nome Pedro aqui na tabela, ou se pode ser um valor aproximado. Então, eu gostaria de ter a correspondência exata. Em 99% das vezes aqui que a gente for usar o PROC-V, vai ser correspondência exata, tá, pessoal? Então, é só vir com a setinha para baixo e dar um tab aqui. Ou você pode imputar o número 0. O número 0 é equivalente a falso no Excel e 1 a verdadeiro. No caso aqui, eu vou usar o falso. Fecho parênteses e pronto, eu trouxe o telefone de Pedro. Vamos validar se está correto. Parece que sim, né? 9899-1785. Por último, eu gostaria de trazer a informação de se Pedro é cliente ou não na nossa empresa. Então, novamente, PROC-V, o valor procurado é o nome Pedro, na matriz tabela onde tem essa informação, e a informação que eu estou procurando está na terceira coluna. Por último, eu gostaria da correspondência exata do nome. Ok. Este é um dos usos bastante comuns do PROC-V, onde eu tenho um valor só que eu quero procurar e as informações que eu quero trazer. Outro uso bastante comum é eu tenho uma tabela de dados que vem de um determinado sistema. Por exemplo, eu tenho aqui o nome do cliente e qual que é o pacote contratado de dados, por exemplo, de um determinado cliente. Mas eu não tenho nessa tabela a informação do telefone para que eu possa ligar para ele. A função PROC-V pode nos ajudar aqui nesse problema. Então, conforme a gente aprendeu já acima, PROC-V, eu gostaria de trazer o telefone de Alberto, seleciono Alberto, na matriz onde tem essa informação, a informação está na segunda coluna e eu gostaria da correspondência exata. Enter, e aí eu trouxe o telefone de Alberto aqui. E aí eu posso arrastar a fórmula aqui, clicando nesse quadradinho aqui no canto inferior direito da nossa célula e arrastar aqui. E aí a gente percebe que tem um problema aqui nessas informações aqui que ele não achou na tabela. O ND é não disponível. E aí a gente vai tentar entender por que aconteceu isso. Então eu posso apertar F2 aqui e aí ele está procurando o nome Pedro nessa tabela aqui embaixo. Então perceba que conforme a fórmula foi descendo, também o intervalo da tabela aqui que a gente tinha previamente selecionado também foi descendo. Isso acontece pois estamos usando referências relativas e elas acompanham a movimentação das células. Perceba que para o nome eu quero que ele acompanhe de fato a movimentação das células, mas um intervalo que eu selecionei da tabela eu gostaria que ficasse fixo. Então como que eu resolvo isso? Eu vou dar um Ctrl Z aqui e aí na primeira célula aqui eu vou selecionar o intervalo da tabela e vou apertar F4. Com isso, perceba que aparecem os cifrões. Esses cifrões aqui, eles indicam que essa referência dessa tabela é absoluta e ela não deve se movimentar junto com as células. Então, agora eu posso vir aqui, dar 2 cliques aqui no cantinho e eu consigo trazer todos os telefones. Perceba que agora eu pressiono F2 e o intervalo da tabela aqui ficou fixo e apenas o intervalo do nome selecionado que se movimentou. Por hoje é isso, pessoal, nessa primeira aula aqui da série de funções de pesquisas. Nessa mesma série a gente vai falar sobre índice, sobre CORRESP, sobre PROC-H, PROC-X. Então, se você se interessou aqui pela nossa aula, se inscreve aqui no canal para acompanhar as próximas aulas, ativa o sininho, deixe seu like se você gostou do vídeo e qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá bom? Um abraço!